Daniel, tudo bem? Estou aqui com a sua radiografia, tá? E, enfim, já tenho um parecer aqui para você. E realmente as notícias que eu tenho para você, na verdade, não são das boas, não. Na verdade, são notícias até mais sérias mesmo. Bom, vamos lá para os seus sisos, né? Primeira coisa é a seguinte, esse siso aqui, ele está numa situação mais favorável que a gente tem para tirar. É um siso que tem um formato mais triangular, né? Então, qualquer deslocamento que a gente consegue fazer, ele já meio que vem saindo sozinho, tá? Então é um dente que a gente considera já mais tranquilo a gente fazer. Esse daqui, muito pelo contrário, ele já está aqui. A gente tem duas situações que estão ocorrendo aqui, sabe? Eu não sei se você consegue perceber, mas isso aqui, ó, é como se fosse um osso que segura o dente ali. Então, na verdade, ele tem osso aqui e ele vem até na oclusal dele, vai segurando ele. Então, quando eu vou jogar esse dente aqui para trás, né, a gente tem essa porção aqui que segura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir com um instrumento e meio que clivando ele, sabe? Meio abrindo isso daqui. Ou então, com o próprio motorzinho, desgastar aqui essa região. Só que nós estamos falando de uma região que ela está atrás e acima do último dente, né? Então, é uma situação... É um lugar que eu tenho pouquíssimo espaço para trabalhar. Além disso, tudo indica, né, nesses casos aqui, que essa raiz ela encontra-se anquilosada. O que é anquilose? Como é que funciona isso, né? Entre dente e osso sempre tem um ligamento aqui, ó. Então, se eu pegar com o meu dedo aqui, balançar um dente, você vai ver que ele vai ter uma micromovimentação. Esse dente aqui não, dente e osso ele junta, então ele fica fusionado uma coisa no outro, fica muito mais rígido, sabe? Então a gente não tem esse ligamento periodontal, o que seria um espaço assim para ele poder sair. Então um dente bem difícil, a gente já pode esperar aqui uma cirurgia que vai ser mais chatinha mesmo de fazer, tá? E outra coisa, e bastante cuidado na hora de fazer, porque eu não sei se você consegue perceber aqui, olha que essa linha branca aqui, ó. Isso daqui tudo é seio maxilar, aqui para dentro que é seio maxilar. Então, às vezes pega esse dente aqui e faz ele de uma maneira meio estabanada, meio com um uso meio bruto assim da força, esse dente tem um potencial mais até de ir para o seio maxilar do que de sair, tá? Só para completar a informação, muito provavelmente ele está incluso aqui justamente por conta disso mesmo, por causa dessa porção de osso que segurou a erupção dele aqui, tá? Bom, vamos lá. Esse daqui agora são os de baixo, né? O de baixo é o seguinte, olha como que esse dente aqui ele tem uma curvatura, né? Então ele sai fazendo isso daqui, ó. Esse daqui ele tem uma curvatura meio exagerada, então quando ele sai ele vai bater nesse osso aqui, ó, aqui atrás. Como que a gente tira ele? Eu tenho que vir com um motorzinho, com uma broca, né, e fazer uma canaleta ao redor desse dente. Só que o problema é que essa raiz ela está em contato com esse nervo. Aqui não fica muito nítido, mas se você for prestar atenção, olha aqui, ó, ele até meio que faz assim, ó, ele até meio que afasta o nervo ali. Isso aqui é um sinal de uma relação muito próxima do dente com o nervo. O que isso significa, né? Significa que existe uma chance considerável de lesar esse nervinho ali. E aí lesar esse nervinho não é tão simples, porque a gente provoca, quando a gente anestesia o dente, ele fica com a sensação, quando a gente deposita o anestésico ali, a gente vai provocar essa sensação de anestesiado, né? Que o dente perde a sensibilidade, a gente chama isso de parestesia, ou seja, o nervo parou de funcionar durante um tempo. Quando a gente tem uma lesão, uma das coisas que acontece é que esse nervo ele fica sem funcionar, como se tivesse sido anestesiado. Então, por exemplo, se a gente lesar esse nervo aqui nessa região, provavelmente os dentes daqui para cá vão ficar todos anestesiados, como se tivesse feito canal, igual esse dente aqui, ó. Só que isso aqui ainda assim meio que dá para levar. O problema é que essa região do lábio também fica anestesiada, e aí que a gente atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Porque se for uma semana tudo bem, se for 15 dias tudo bem, se for uma parestesia que durar um mês tudo bem, mas existe a possibilidade até disso ser permanente. Então a gente atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Para ele comer, às vezes reside alimento, né? Às vezes escorre uma saliva, para beijar, né? Tudo isso ali o paciente sente um certo incômodo,
tá? Aqui desse lado, a gente tem uma situação como essa, mas piorada. Por que piorada? A gente tem a raiz aqui, ó, que ela invade totalmente aqui o espaço do nervo. Então, eu vou te mostrar aqui uma situação bem parecida aqui, só para você ver. Ó, então, aqui dá para ver direitinho aqui, ó, olha aqui como que o dente passa pelo nervo, né? E aqui, ó, uma situação bem próxima aqui do seu, tá? E aí a gente vai ver na tomografia, eu vou colocar esse daqui primeiro aqui para você ver. Aqui, ó, dente 38. Olha aqui, ó, isso aqui a gente vai fatiando, né? Olha aqui o dente, o dente, aqui, ó, esse aqui é o da frente. Aí a gente vai chegando aqui, ó, esse aqui é o nervo. Esse aqui é o nervo. Esse aqui é o nervo. Olha aqui como é que a raiz vai chegando perto dele. Esse aqui é o nervo. Esse aqui é o nervo. Olha aqui, ó, a raiz já está vindo aqui, ó, bem pertinho, já está encostando. Aí a raiz vem e faz essa curvatura aqui, ó. Já começa a achatar esse nervo, tá? Aqui esse nervo mais achatado, você pode ver que ele já está mais compridinho ali, ó. E aqui ele já sem o contato. Então aqui da gente, olha, e ele ainda tem um gancho aqui, ó, que muito provavelmente é igual ao seu. Olha aqui como é que ele faz, como se fosse um anzol, né? E aí, qualquer semelhança com o seu, olha aqui, ele faz meio que uma voltinha aqui, ó. Então, isso aqui tem um risco grande, sabe, de se ter uma lesão do nervo alveolar inferior. Como que a gente faz para evitar isso? Primeira coisa é pedir uma tomografia, que é aquele exame que eu te mostrei ali, para a gente avaliar se esses... aí a gente vai ter uma imagem tridimensional. A gente vai conseguir ver se essa raiz realmente ela está espremendo, né? Se ela está mais para fora do nervo, mais para dentro do nervo. Então a gente vai fazer esse mapeamento ali. Feito esse mapeamento é onde eu vou planejar a cirurgia e a gente... como que vai tirar isso daqui, como que vai ser, se eu vou precisar de partir esse dente em um pedaço, em 2 pedaços, né? Então isso aqui vai tudo ser dentro do planejamento. Outra coisa é o seguinte, às vezes em casos igual esse que eu te mostrei aqui, ó, a gente vai e aluga um equipamento que chama piezo. Esse equipamento é PIEZO. Esse equipamento, ele vai, ao invés de ser com a broca, né, que faz esse desgaste, ele é como se fosse um ultrassom. Então ele vai fazendo isso aqui, ó, e criando o caminho. E aí, quando chega no nervo, né, se por acaso ele esbarrar no nervo sem querer, o nervo é mole, então ele vai só vibrar ali no nervo. Isso diminui significativamente umas chances de lesão desse nervo ali, tá? Mas isso assim, isso não é para agora. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é uma tomografia, né, para mapear isso aqui direitinho, inclusive desse daqui também, ó, desse daqui também, tá? Bom, acho que é isso aí que eu tinha para te falar sobre o siso. Então você até brincou comigo e falou assim, ó, eu tenho que casar e tal, eu tenho que já resolver. Cara, isso aqui, esquece esse trem do sisos por agora, então, vai casar primeiro, sabe? E depois fazer isso aqui com o máximo de segurança possível, porque senão você pode entrar numa grande furada, sabe? E depois, por exemplo, dessa lesão de nervo, né? Principalmente lesão de nervo, até que o dente cair para dentro do seio maxilar, a gente consegue tirar, mas isso daqui é muito difícil de reverter, tá? Então a situação é bem crítica em relação a isso. Bom, eu tinha pedido uma radiografia pequenininha também, tá? Sobre esses dentinhos. E aqui, ó, a gente vê que tem tá meio desadaptada essa restauração. Eu sugiro que troque isso daqui, mas isso daqui não fazer como foi feito, com restauração feita direto na boca, tem que fazer isso aqui em laboratório, tá? E porque dá uma qualidade muito maior. E nesse outro dentinho aqui também, ó, que tem uma cárie instalada aqui, mesma coisa, é peça para fazer em laboratório também, tá? Isso aqui a gente não é peça que a gente faz direto na boca do paciente, não. Certinho? Aliás, o grande defeito é esse, quando se faz isso direto na boca do paciente, pelo tamanho, né, que tem que se fazer, é aí que acontecem os problemas. Elas dão infiltração, elas ficam mal adaptadas, e aí esse dente vai cada vez mais perdendo estrutura, né, e sendo prejudicado. Certinho? Bom, qualquer dúvida eu estou à disposição aqui, só se mencionar aqui, tá bom? Grande abraço.